Bom, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de Direito do Consumidor, que eu estou transmitindo aqui da PUC. Essa aqui era para ser uma nossa primeira aula presencial, mas como não veio ninguém, então vou fazer direto aqui do meu próprio computador, que eu acho melhor até mesmo para trabalhar com slides. Hoje está um dia frio, chuvoso, véspera de feriado. Achei também que o pessoal ainda não esteja aderindo tanto, né? Mas de alguma hora a gente tem que começar. Claro que é mais difícil romper costumes, né? Principalmente num cenário, né, de pandemia, mas a ideia é justamente a gente ir tentando voltar, né, à vida normal, ou pelo menos parte dela, né? Se é que semestre que vem algumas coisas digitais não vão continuar sendo aproveitadas, né? Enfim, a gente tem que começar a tentar voltar a esse ritmo, né? Porque não adianta também só ficar enraizado em casa, porque a vida depende também de outras coisas, né? Então, a gente tem que sair, né, da zona de conforto aí para poder ter mais conforto ainda, né? Assimilando aí outras tarefas que são também realizadas fora de casa. E aí que o nosso contexto de análise é o de cláusulas abusivas, né? Que é uma estrutura negocial que aparece muito dentro dos contratos de adesão, né? Mas não é necessariamente só dentro deles, inclusive existe dentro de contratos chamados paritários, né? Contratos onde há uma negociação, onde há uma barganha, mas elas são mais visíveis dentro dos contratos de adesão, que os contratos de adesão, eles são feitos por uma das partes, normalmente é que vende, né, o fornecedor, no caso da relação de consumo, e é quem tem o poder econômico de dirigir o negócio, né, e às vezes é quem acaba impondo, né, então os valores e a própria qualidade do produto que oferece, sem muita margem de discussão por parte do consumidor. E às vezes ele tem opções criadas pelo próprio fornecedor às quais ele adere, então o exercício de liberdade negocial dele é mais restrito. Então, a gente vê o que existiu uma influência na construção do nosso Código de Defesa do Consumidor, que veio de uma lei alemã, a AGB-Gesetz, que falava do sistema de cláusulas abusivas dentro dos contratos de adesão. A AGB-Gesetz era uma lei feita para contratos de adesão e condições gerais dos negócios, que então, condições gerais por exemplo, contrato de seguro, você assina ali uma proposta, uma pólice, e depois eles te mandam um livrinho ali com as condições gerais, né? Então, quer dizer, também não deixa de ser uma estrutura pré-redigida, né, por uma das partes, pela seguradora, né? E a tendência é que quem pré-redige um contrato faça sempre pensando em si próprio primeiro, né, para depois pensar no outro. E aí a gente começa a ver abusos, né? E aí a gente tem ali os parágrafos 9, 10 e 11 dessa AGB-Gesetz, que é a Lei de Condições Gerais dos Negócios, que criou um sistema de listas de cláusulas abusivas. Então, essa AGB-Gesetz, ela fez muito sucesso em termos de Alemanha e Europa, e até também nos ajudou aqui a compor o CDC. Mas ali por 2002 houve uma incorporação dela junto ao Código Civil Alemão, chamado BGB. Então, aqueles parágrafos 9, 10 e 11 passaram a ser os parágrafos 307, 308 e 309 do Código Civil Alemão, que ali, então, estava tratando não só de contratos de adesão e condições gerais de negócios, mas também de cláusulas abusivas, né? Que é o instituto aí que a gente analisa e que ele tem um setor específico dentro do CDC, né? Que é uma novidade, né? Não existe nenhuma cláusula, nenhuma lei brasileira que setorize isso, né, como situações pontuais em que ocorreriam abusividade. Não obstante, a gente veja, né, pelo Código Civil ou em outras leis,
daqui a pouco algumas expressões. É abusiva a cláusula tal, é abusiva a condição tal. Não, mas fica muito esparso e perdido. Se a gente vai lá no Código Civil, por exemplo, olhar a parte de seguro, é abusiva a cláusula que exclui suicídio. Então, um seguro de vida não pode excluir suicídio. Pode até impor carência, se for o caso, mas não pode excluir. Então, lá nós temos uma cláusula abusiva para contrato de seguro de vida. Aqui a gente tem, no Código de Defesa do Consumidor, uma estrutura geral que pode aparecer em tudo que é tipo de contrato, envolvendo relação de consumo. Então, o parágrafo 307 do Código Civil Alemão diz que é abusiva a cláusula geral, quer dizer, toda cláusula que for contrária à boa-fé objetiva é reputada como uma cláusula abusiva. Isso aí não é tão simples de analisar, né? Porque da boa-fé objetiva se extraem deveres anexos. Então, eu tenho que ver, no caso particular, o que seria um dever anexo exigido pelo fornecedor, que por meio de uma cláusula abusiva ele está afastando. Tipo, cláusula de não indenizar em caso de furto de automóvel em estacionamento de shopping. Os carros aqui estacionados não estão cobertos por nenhum seguro. Isso é abusivo. E a contrária à boa-fé, por quê? Porque a boa-fé vai exigir que exista ali um dever de segurança. Mas aí, para vocês verem, eu tenho que olhar caso a caso para ver o que eu vou observar como dever que deve ser observado pelo fornecedor e que ele está tentando afastar, né? E, ao afastar isso, ele gera desequilíbrio ao consumidor. Nós temos a lista cinza de cláusulas no Código Civil Alemão, que podem ser ou não reputadas abusivas, e temos a lista negra, né, que consta ali é sempre abusivo, e aí é só o juiz olhar e decretar, e ponto final. Bom, nós tivemos depois, com o advento da União Europeia, o surgimento das chamadas diretivas, que são normas supranacionais e que os países membros devem observar, né, às vezes a diretiva diz lá, olha, tem 2, 3, 4, 5 anos para os Estados-membros incorporarem o texto da diretiva em alguma lei interna. Então, eles são obrigados a ter uma lei com essas especificações. E aqui nós tivemos a diretiva 1393, 13 de 93, que diz que trata das cláusulas abusivas envolvendo relações de consumo, pelo menos algumas cláusulas, né? E ali, nessa diretiva, tem lá o artigo 3 dizendo que é abusiva uma cláusula que gera um desequilíbrio significativo, prejudicial ao consumidor, uma cláusula que não tenha sido e que não foi objeto de negociação. E aí depois diz, o que não é, o que é uma cláusula que não foi objeto de negociação? É aquela que foi redigida previamente pelo fornecedor e o consumidor não pôde influir no seu conteúdo. É o caso do contrato de adesão, que é uma estrutura que já é pré-apresentada. A avaliação do caráter abusivo não é tanto pelo objeto em si, ou pela adequação de preço e remuneração, mas sim pela informação, né? Na medida em que não houve uma advertência clara e compreensível de uma determinada cláusula restritiva de direitos do consumidor no contrato, naquela contratação havida por ele, essa falta de informação, né, que gera falta de transparência, traz a essa cláusula um caráter abusivo. Então, se ela fosse bem informada, de repente até ela nem seria abusiva, mas por não ter sido informada, gerando uma surpresa prejudicial, ela acaba sendo abusiva segundo o olhar dessa diretiva 1393 da União Europeia. Então, aqui eu estou pegando elementos, né, que acabaram influenciando, né, a nossa construção de contexto de cláusulas abusivas. Lá no artigo 54 do CDC é que nós vemos a ideia de deveres de informação em contratos de adesão, né? Também é uma das raras referências, não existe nenhuma lei no Brasil que trate, num capítulo específico, contratos de adesão, né? E não é só na relação de consumo que existe contratos de adesão, né? Você vai fazer um contrato de franquia, franchising, né? Você é o franqueador te apresenta um contrato pré-pronto, né? Não tem muito o que indagar, né?
E aquela estrutura que a gente chama take or leave it, né? Não quer, vai embora, né? Vamos abrir aqui para criar uma negociação maior. Então, fora da relação de consumo, existem contratos de adesão e principalmente na relação de consumo, né? Cartão de crédito, telefonia, TV paga, tudo que a gente faz basicamente na relação de consumo é contrato de adesão e a maioria já nem nos dão mais cópia, mandam para o celular quando mandam, né? E sem estímulo nenhum para que a gente leia, às vezes vem pequenas letrinhas e tal. Desestimular a leitura é faltar com informação. E também querer sobrecarregar com informações também gera desinformação. Não adianta você dar um manual de 10, 15, 20 folhas sobre um determinado contrato, o sujeito lê e vê se ele compreendeu, porque com a vida corrida que a gente tem, isso acaba desestimulando realmente o sujeito vai ler. Ele vai assinar e depois que vem os problemas. Então, o 54 do CDC diz, olha, contrato de adesão é aquele que as cláusulas foram unilateralmente aprovadas, foram unilateralmente criadas pelo fornecedor, e o consumidor não pode discutir ou modificar substancialmente o contrato. E esses contratos de adesão, eles devem ser escritos, devem ser redigidos em termos claros, com caracteres ostensíveis e legíveis, letra tamanho 12, de forma que facilite a compreensão pelo consumidor. As cláusulas que implicaram a limitação de direito devem ser redigidas com destaque, para permitir a fácil e imediata compreensão, né? Nós tivemos ali alguns vetos presidenciais, ainda na época ali de edição do CDC, no que diz respeito a cláusulas abusivas e contratos de adesão que davam poderes ao Ministério Público de abrir inquéritos civis e dali tirar decisões com caráter geral para fornecedores em geral, onde o MP concluía que determinada cláusula no contrato era abusiva e que cada fornecedor que tivesse, então, seu contrato de adesão tinha que mandar para o MP para ele fazer, então, um controle preventivo dessas cláusulas gerais para ver se não tem ali contratos de adesão. Aí vetaram esses dois dispositivos, disseram que esse controle amplo só cabe ao Poder Judiciário, o MP não teria poderes para isso, né, de acordo com a Constituição Federal. Mas nada impede o MP de agir pontualmente, né? Ele recebe denúncias lá de consumidores dando uma determinada empresa, Vivo, acerca de uma determinada cláusula de um serviço, e aí ele faz uma investigação com inquérito civil. Isso daí pode sair um acordo, termo de conduta, né? A Vivo ali, olha, eu comprometo a não fazer mais, pago uma multa, etc. Ou ela diz que não tem nada abusivo e isso vira uma ação coletiva de consumo e aí você vai pedir a tutela judicial para afastar essa cláusula, para condenar ela por danos morais coletivos, enfim, que seja, né, por conta desses danos gerados pela presença de uma cláusula abusiva no contrato de consumo esse que tem, então, um contrato de adesão, que é a grande parte, né. Infelizmente, até nós tivemos uma prática que não foi repetida, que era a do rol de cláusulas abusivas, ampliado com portarias da extinta Secretaria de Direito Econômico, que era do Ministério da Justiça. De 98 a 2003, eles pegavam o resultado de decisões judiciais, jurisprudência, até entendimentos de Ministério Público e PROCONs, sobre determinadas situações, e aí eles faziam uma portaria para o ano subsequente, né, dizendo, olha, complementando o rol do artigo 51, nós temos mais outras cláusulas abusivas. Nessas aqui, por exemplo, foi repetido sempre que era cláusula abusiva o limite de internação em caso de plano de saúde. A pessoa que tinha plano de saúde, né, e daqui a pouco o contrato dizia que ele só tem 15 dias por ano não cumuláveis para ficar internado em UTI, daqui a pouco ele tem uma doença um determinado ano que precisa ficar 2 meses em UTI, sei lá. Imagina pegasse um Covid aí, até se recuperar. E aí o contrato dizia, não, é 15 dias e ponto final. Então, a jurisprudência já vinha considerando isso como abusivo, tem a súmula 302 do STJ, e essas portarias aí retomam
essa ideia, e todas elas a gente vê isso repetido, além de outros temas. Tem outros temas falando sobre telefonia, transporte, etc. É bem interessante isso. E essas portarias, elas são válidas, não são tidas inconstitucionais, não há uma violação aqui por não serem norma ordinária. Elas têm um caráter regulamentar, o STF, na ação direta de inconstitucionalidade 1990, ele disse que essas portarias são legítimas e que elas podem ser feitas. Não sei por que se perdeu o interesse político em cima disso, ou o lobby de quem é fiscalizado foi mais forte ao ponto de elas terem parado, né? Não se editou mais essas cláusulas abusivas aí. É uma pena, porque isso aí podia já ajudar muito o juiz, né? Em vez de ficar pensando e quebrando a cabeça, já tem uma indicação que ela é abusiva, porque outros já pensaram em cima disso. Então, poderia ajudar. No Código Civil de 2002, como eu disse, a gente vê espaços, estruturas, né? Que daqui a pouco vai aparecer no contrato A, B ou C, tem uns 21 contratos regulados no Código Civil, pelo menos, né? Fora outros que estão em leis esparsas e fora outros que são contratos atípicos que nem norma propriamente possuem, né? Mas são praticados no tráfico jurídico. O artigo 423 do Código Civil diz que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve ser feita uma interpretação favorável a quem adere. Então, essa ideia de ambiguidade ou contradição é uma falta de informação e traz um caráter abusivo a essa cláusula. E depois, no 424, diz que são nulas as cláusulas nos contratos de adesão que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Daqui a pouco eu tenho direito a pedir uma reparação por conta de uma falha num transporte, e aí o fornecedor quer que eu assine no contrato que eu não posso processar ele de nenhuma maneira. Essa renúncia ao direito a pedir a indenização na relação de consumo é abusiva, e aqui também no contrato de adesão é também tida como um cenário de abusividade. Bom, essas cláusulas abusivas em termos de CDC, uma vez sendo observadas, diz o artigo 51 caput, que elas são nulas de pleno direito. Então, quer dizer, isso aí já gera uma nulidade absoluta, isso permitiria ao juiz decretar elas de ofício, por ser nula de pleno direito. Quando a gente vê ali o inciso 4º, boa-fé objetiva, é abusiva a cláusula que ofende a boa-fé objetiva, aí, por exemplo, a gente já vê que a ideia nula de pleno direito já é meio exagerada, porque tu não tem como olhar para um cenário e já concluir isso é ofensivo à boa-fé objetiva. Tem que olhar melhor aquele contrato e a estrutura dele para ver que dever era devido pelo fornecedor e se esse dever o fornecedor está tentando afastar, para entender que esse afastamento desse dever anexo derivado da boa-fé objetiva seria, então, uma cláusula abusiva. Então, quer dizer, quando a gente fala em boa-fé objetiva, violação à boa-fé objetiva não é algo tão fácil, tão rápido de se concluir. Pode ser até que seja uma nulidade, pode ser que até seja uma cláusula nula abusiva, mas o pleno direito é você olhar e já decretar. Então, assim, não é tão pleno, talvez demande aí uma instrução probatória maior. Mas nada obsta outras cláusulas ali, por exemplo, cláusulas que ofendem direitos que permitem violações ambientais dentro de um contrato. Daqui a pouco o fornecedor diz de forma alguma eu vou reciclar material. Então, isso já seria uma violação ao meio ambiente, e lá nos incisos do 51, isso seria reputado como uma cláusula abusiva, ou que inverta o ônus da prova, Daqui a pouco tem um ônus da prova que é do fornecedor, num contexto de responsabilidade objetiva, cabe a ele provar que não agiu, que entre a atividade dele e o dano não existe um nexo causal,
cabe a ele provar uma força maior, por exemplo, um ato exclusivo de terceiro. Dependendo, no contrato está dito que toda a prova deverá ser produzida pelo consumidor, né, invertendo, então, o ônus natural, que era do fornecedor comprovar as excludentes de responsabilidade. E aí eu jogo isso para o consumidor, dizendo que ele tem que provar cabalmente a responsabilidade do fornecedor. Então, essa cláusula de inversão de ônus de prova prejudicial ao consumidor, ela é reputada como uma cláusula abusiva, e aí eu posso entender que ali é nulo de pleno direito. Essa nulidade, ela é absoluta, né? Artigo combina-se com 168 do Código Civil, ela não precluiria, pelo menos ela não preclui no primeiro e no segundo grau. É claro que no terceiro grau, em termos de STF, STJ, você precisa do pré-questionamento da matéria. Então, se essa nulidade não foi falada antes, nas instâncias anteriores, por conta de requisitos do recurso especial e do recurso extraordinário, ela não vai poder ser trabalhada lá. Mas nas instâncias anteriores, primeiro e segundo grau, uma vez vendo uma cláusula abusiva, os magistrados deveriam decretá-la de ofício, né? Porque tudo que é nulidade traz um prejuízo maior à sociedade e, por isso, a sanção também é maior, né? Tirar toda a eficácia dela, né? E permitir a identificação rápida para extirpar ela. Claro que aqui existe, depois eu vou falar, existe uma súmula 381 do STF, do STJ, que fala do quê? Fala da perspectiva de não ser possível ao magistrado decretar de ofício a nulidade de cláusula abusiva presente em contrato bancário. É uma súmula que até hoje não se entendeu, né? Ela é extremamente protetiva com o sistema financeiro, e existem cláusulas abusivas em vários outros setores, telefonia, seguros, etc. E aqui no sistema bancário, se o juiz encontra uma abusividade, ele teria que ficar quieto, não poder se manifestar se seguir a orientação da súmula. Mas é uma súmula, a meu ver, inclusive inconstitucional por N motivos. Mas tem essa questão aí, súmula 381, contrato de adesão, cláusula abusiva e contrato bancário, está tirando a força do juiz poder se manifestar de ofício. Uma outra estrutura interessante aqui no 51 é a possibilidade de sanação do contrato, né? Pelo princípio da manutenção do contrato, que tem relação com a função social do contrato e da importância dele na sociedade. O artigo, que também está lá no artigo 6º, inciso 5º do CDC, você retira uma cláusula abusiva ou considera ela ineficácia, mas mantém o contrato, né, presente ali e funcional, salvo se essa retirada dela desestrutura toda a relação e cria um ônus muito pesado ao fornecedor. Aí temos que fazer uma rescisão culposa, né, com ele pagando perdas e danos e o contrato sendo encerrado. Mas a ideia é que o contrato seja mantido até para o consumidor não ter que voltar lá para a internet, pesquisar de novo, comprar um outro contrato, fazer a rescisão daqui, pedir o dinheiro de volta. Às vezes ele precisa de muito mais celeridade para resolver um problema do que propriamente isto, né? Multas de mora. Aqui também tem uma coisa interessante no setor de cláusulas abusivas, que diz que em caso de atrasos, né, as multas de mora não podem ser superiores a 2% em cima do saldo devedor, né, devido pelo consumidor. Uma outra estrutura aqui também interessante, que vem lá do artigo 52, parágrafo 2º, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada de débito, total ou parcial, mediante redução proporcional de juros e demais créditos. Quer dizer, se o nosso consumidor pega aí R$10.000 para pagar em 5 anos, você vai pagar o valor dessa dívida com juros calculados ao longo de 5 anos. E aí, daqui a pouco, você paga 3 meses e conseguiu o dinheiro para liquidar tudo. Diz, quanto é que é o saldo devedor? Ele não pode te apresentar o saldo devedor de uma operação de 5 anos, né? Porque você não vai usar o dinheiro dele por tanto tempo. Então, você tendo dinheiro para pagar agora, o saldo devedor
do que se somou até 3 meses de uso do dinheiro, você diz, eu quero liquidar antecipadamente, né? Só usando juros e outros encargos dentro desse período que eu usei o dinheiro, 3 meses. Se não quiser, de boa, a gente consigna em juízo, né? Faz o depósito judicial e aí, enfim, deixa o dinheiro liberado lá para o fornecedor e extingue-se a dívida com o pagamento. Também no 53, tem uma outra proibição de cláusula abusiva específica que fala sobre compra e venda de imóveis e imóveis com pagamento em prestações, bem como alienações fiduciárias. É proibida a cláusula de pacto comissório, quer dizer, você perde tudo que você pagou, né? Daqui a pouco ficou faltando alguns meses só que você não conseguiu dar vencimento. Aí o fornecedor retira o seu bem, né? Já recebeu 80% do valor. E aí tem uma cláusula do contrato que diz que tudo que você pagou está perdido. Claro, já que ele está ficando com o bem, ele vai vender esse bem em leilão, né? E aí vamos ver se com essa venda aí e com o que foi pago, se já não exorbita, né, todo o valor que ele teria direito a receber. Daqui a pouco ele tinha direito a receber 100, considerando que foi pago com a venda de um carro em leilão, ele acabou recebendo 130. Então, tem um 30 ali que ele teria que devolver ao consumidor, né, e seria enriquecimento sem causa se ele ainda lucrasse em cima com todos os pagamentos que o consumidor fez e mais ainda ficasse com o imóvel, né? Então, temos essa cláusula abusiva e proibitiva também. Bom, aí o que acontece? Nós temos um contexto mais visível. Nós temos um contexto mais visível de cláusulas abusivas dentro do cenário de mútuo bancário, empréstimos bancários, e que depois a gente vai emendar com uma ideia bastante recente, que é de superendividamento. Mas isso aí eu já vou fazer agora aqui no segundo bloco. Estou dividindo aqui esse primeiro bloco introdutório e agora um mais específico, que também estou gravando e já vou colocar ali.